vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Sabe que a gente enfrenta uma batalha espiritual muito grande para poder começar a louvar ao Senhor. Muitas das vezes a gente entra aqui triste, abatido, não é? Entra agitado, não é? Entra preocupado. Entramos de diversas formas aqui, depende do dia que você... Quantos entraram aqui alegre hoje? Amém? Mas sem ter vergonha, quantos entraram aqui preocupados hoje? Olha, eu sei, não é fácil, irmãos. A gente tem nossas preocupações, não é? Tem alguém que entrou com medo de alguma situação, que está com medo de que aconteça? Tem alguém? Levanta a mão. Aí, então, deixa eu te falar. Tanto na alegria, tanto nos medos, tanto nas preocupações, nas tristezas, é o melhor momento sempre para você louvar ao Senhor. Sempre o melhor momento. Você sabia, se eu não, aqui diria eu, né? Que os melhores louvores não é quando está no momento de descanso, que as bênçãos acontecem, as profecias se cumprem. Mas é o melhor momento quando a gente está no meio da luta, no meio da aflição, sentindo as dores, sentindo o medo, tendo as preocupações, porque os dois que eu estou falando aqui vai depender muito do que nós estamos buscando em intensidade ao Senhor. Os momentos de grandes aflições relatados na Bíblia foi um dos maiores momentos que o povo provou milagre e a presença de Deus. Amém? Aleluia. Porque Deus operou milagre, operou a presença dele na vida de cada um. E não tem nada melhor do que sentir a presença do nosso Deus. Amém, queridos? Aleluia. Então, louve ao Senhor sempre em qualquer momento de sua vida. As coisas surgem para nos desanimar, mas o foco é tirar você da presença de Deus. E nós combatemos a tentação para não cair no pecado. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com você Jeremias capítulo 1. Vou ler do 1 até o 20. Até o 20 não, desculpa. Até o 10. Aleluia. E quero compartilhar algo com o seguinte tema: Deus te escolheu e te capacitou para uma grande missão nessa terra. Você crê nisso? Diga comigo: Deus me escolheu, me capacitou para uma grande missão nessa terra. As coisas de Deus são grandes, você crê nisso? Então por isso o medo, a preocupação, as coisas fazem parte de tudo isso. Mas na palavra de Deus eu quero aqui compartilhar com você, que o Senhor entregou hoje, para poder nos fortalecer e levantar cada vez uma igreja que busque a Deus, que seja ousada na terra e que faça a sua missão vencendo, não é, os seus obstáculos, carregando a cruz que lhe nos foi proposta. Hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor, lembrar da cruz, lembrar desse resgate de Deus na nossa vida, dessa aliança com o Senhor, daquele que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, daquele que nos está proporcionando uma vida em abundância. Amém, queridos? Aleluia. É uma grande alegria, porque celebramos alguém que está vivo e não morto. Amém? Aleluia. Olha só, eu vou começar lendo aqui o livro de Jeremias, que é um profeta que foi levantado por Deus, foi levantado pelo Senhor, e uma história linda, porque Deus vai falar comigo que, né, há um propósito, um plano de Deus, não é? Como Deus levantou esse homem para ter uma missão assim difícil, uma missão como muitos outros tiveram, mas difícil, porque esse homem tinha que ser levado no meio do povo de Judá, não é? Aonde estava sendo, ele participou, né, exatamente quando Nabucodonosor entrou, queimou as cidades fortificadas de Jerusalém, levou o povo e o seu rei ao cativo, não é? E Jeremias foi
participou disso, mas ele foi levantado para falar, né, sobre a mão de Deus que estava sobre o povo, no sentido de pesar por causa do pecado, não é? Por causa de deixar a Deus, e também a mão de Deus na sua misericórdia para com a casa de Israel, naqueles que se dobrarem ao Senhor, buscarem ao Senhor. Então o povo teve que passar momentos difíceis para poder se reconciliar com Deus, não é? Deixa eu falar uma coisa para você: disciplina dói. Dói. Ninguém, né? Assim, é difícil alguém gostar de disciplina, não é? Mas você sabia que é necessário? E no meio dessa aflição, o povo queria ouvir que Deus ia tirar eles. Mas Jeremias falou que Deus ia tirar. Mas primeiro Jeremias falou: vocês deixaram o Senhor. Jeremias teve que chegar no rei e falar: você deixou o Senhor. E Deus deixou ir ao cativo, pesou a mão para que vocês não adorassem outros deuses, não esquecessem dele, não é? Então Jeremias teve uma missão muito grande, mas nisso Jeremias pregou o evangelho, sabia disso? Ele pregou arrependimento ao povo, amém, queridos? E a sua missão, vai entendendo, Deus te chamou, te escolheu e te capacitou para uma grande missão nessa terra. Todos nós temos essa missão, todos nós, irmãos, amém, queridos? Não é porque eu estou aqui no púlpito, não é porque tem bispo, apóstolo com funções de pastorear, abrir, não é, ganhar o povo, abrir as igrejas, né, os templos para adorar a Deus, formar o povo, mas ele não faz isso sozinho. Todos nós temos uma missão de ganhar vidas, amém, queridos? Diga comigo: eu tenho uma missão de ganhar vidas. Pastor, mas eu não vou prosperar? Vai. Eu não vou conquistar minhas coisas? Vai. Mas para que? Aquilo que nós temos dito, para que se você quer tanta coisa conquistada, para fazer o que com elas? Não é para nosso próprio deleite. Deus vai conceder os desejos do nosso coração, mas a igreja precisa ter um entendimento, ela precisa buscar a Deus, e isso só vai se resolver quando nós buscamos ao Senhor, quando nós entramos na presença, no Santo dos Santos, que a gente vai entender o que nós estamos fazendo aqui, amém, queridos? E por que nós temos uma boa roupa, porque nós temos, não é, um bom carro, porque nós temos uma boa casa, irmãos, não importa se ela é grande, ela é pequena, não importa a situação. Mas eu vi aqui a pastora Cida falando: eu não ganho bem, mas ela testemunhou isso no sentido de que assim, o salário, não é, não supre todas as coisas, que seria, mas Deus faz milagre. Eu diria, não é, colocaria assim: eu ganho bem no Senhor Jesus. Por quê? Esse é o meu milagre. Você está entendendo? Ela testemunha no sentido de que Deus vai fazer as coisas, está fazendo as coisas, e é um milagre. É que nem nós falamos aqui, a igreja, se for ver, é o milagre de Deus o que nós estamos fazendo aqui. Amém, querido? É o milagre de Deus, nós temos essa porta aberta. Porque você imagina só que eu penso: Deus, não é? Aqui ninguém tem carnezinho com compromisso igual você tem no governo, para que você não declarar o seu imposto, não é? Mas diante de Deus, né, nessa área espiritual, quero que você entenda isso. Quando a gente não é dizimista, nós estamos deixando de ser fiéis a Deus, e a Bíblia nos chama de ladrões, não é? Então, assim, né, algo que Deus ele quer que nós façamos isso para o nosso bem. É igual aqui, a gente sabe com todos os problemas que se tem, mas se a gente não contribui de uma certa maneira com impostos, o nosso país não anda. Você concorda disso? Amém? Você vê isso, não é? Não no sentido de que, roubalheira, isso tem. Estou falando no sentido que é necessário, e Deus mostra isso aqui em todos os reinados. Por isso que uma das grandes coisas, quando o povo quis agir por si mesmo, Deus era aquele que governava Israel. Mas você lembra quando Saul se levantou? Por que Saul se levantou? Deus atendeu o pedido, falou: eles não me querem que eu governe, então vamos pôr um homem. Mas vai funcionar assim, vai pagar impostos para o rei. Também não era para ser ruim. Não era para ser ruim. Mas se torna ruim porque o homem não se satisfaz muitas vezes com as coisas que Deus dá. E ele quer pôr sempre o bedelho. Então, quando nós pomos o bedelho de maneira errada, aí a coisa dá B.O. Então Deus avisou que seria assim, não é? Você você criou mais uma coisa. É interessante ver essa história, não é? Mas se criou mais alguma coisa, porque era sustento de Deus, do próprio Deus em cima do povo.
Agora, quando criou um rei, você criou mais alguma coisa para você fazer, para você criar contas e pagar. Não, volto a dizer, hoje funciona assim, é desse jeito e veio dali. Nada do que está acontecendo hoje, né, não vem de tudo dos princípios bíblicos que Deus alertou e falou. Mas nós temos a bênção de Deus quando nós fazemos o nosso papel como cidadãos da terra e dos céus em primeiro lugar. Amém, queridos? Então haverá paz, bênção nas suas tendas, nas nossas casas. Haverá paz e bênção no seu trabalho. Vai multiplicar esses dias também. Eu falo assim, é difícil, pastor, porque eu tenho que bater meta, tem que correr ali, tem que correr para cá, vai aqui, não sei aonde. Esses dias gastei um tempo para resolver material de igreja, e você vai daqui, vem dali, as coisas acontecem, você, não é? Foi difícil, não é? Então você fala, meu Deus, como é que fica aqui, como é que fica lá? Eu falo, Deus vai prover, vai multiplicar. Eu tenho orado para Deus me dar caminhos aí, estratégias, para que eu possa fazer a obra do Senhor, porque é difícil, irmãos, é difícil você trabalhar e cuidar da obra de Deus, é difícil, muitas coisas eu queria fazer mais aqui, mas eu tenho tempo de trabalho, eu tenho família para cuidar, minha família entra no sacrifício, às vezes agitação, não é? Como os pastores, que são auxiliares, sobre mim recai uma responsabilidade que eu não reclamo não, e não falo isso aqui para, não, irmãos, ora só por mim, pede para Deus me dar sabedoria e graça, porque Ele me chamou e eu sei do que eu passo, porque Ele falou como seria a minha caminhada. Aliás, a pastora Márcia lembrar, quando eu fui na dona Nelina, eu nunca esqueço que Deus usou ela para falar, e eu estou caminhando em espinho, conforme ela falou, ela foi caminhada sobre espinho, a obra de Deus é assim, amém? Amém, queridos? Então, quando a gente tem, eu quero falar isso na sua missão, quando a gente tem convicção, diga comigo, quando eu tenho convicção do que eu fui chamado e do que tenho que fazer, as coisas podem se levantar, pode ser forte para me derrubar. Fala assim, eu vou me sentir caído muitas vezes. Sabe por que eu te falei, pastor, mas a gente não cai? Agora, o que é se sentir caído? Porque mesmo que você está assim, caído, mesmo que você está de pé, não é? Parece que você está se sentindo caído. Isso é bom, você se sentir que você está caído, porque duro é aquele que acha que se está em pé, com o nariz empinado, e eu sou o rei da cocada fresca, né? Aí Deus vai tratar. Mas, irmãos, Deus vai nos fortalecer. Amém, queridos? Os venezuelanos entendem esse ditado aqui no Brasil? Rei da cocada fresca? Entende, não? Entenderam o que quis dizer? Dono de todas as coisas. A gente fala assim, rei da cocada, é o rei do coco, né? Aquele que faz o melhor coco do Brasil e vende, não é? Ou do mundo, tá? Mas é o dono da situação. Não. Esses homens que se levantaram nesse lugar, nessa maneira, nesta posição, foram derrubados pelo Senhor. Tiveram consequências terríveis. Saul foi assim, um deles, não é? E até o reinado aqui da época de Jeremias também, quando esse rei se levantou, também foi a mesma coisa. Aí eles começam a confiar em si mesmo, começam a querer fazer coisas de outras maneiras, de outro jeito, sem cumprir aquilo que Deus, né, mandou, determinou para nós. E aí a consequência é gravíssima. Mas diga comigo, graças a Deus, que Deus é sempre misericordioso. Amém, Ele é justo. Ele é justo. Mas por que Ele é sempre misericordioso? Porque Ele é um Deus que não é igual a nós. Igual nós no sentido de que nós não queremos perdoar, nós não queremos, ficamos assim, o irmão pisa, a pessoa pisa e você não quer, mas não, Deus, Ele falou, dou nova chance, Ele está de olho se você quer conserto com Ele. E Ele está pronto para te acolher e falar, você está aprendendo a lição? Está aprendendo que tem que me obedecer, porque eu te amo. Por isso que esse amor de Deus nos constrange de uma tal maneira, porque como que Ele pode nos suportar tantas vezes que nós caímos? Mas Ele não quer que você viva na prática da queda. Amém, queridos? Que nós possamos, tem sido minha oração, cair na presença de Deus e não cair no pecado, não cair na rebeldia, não cair na desistência, mas se sentirmos caídos, sujeitos, porque quando nós nos sentimos caídos por todas estas coisas, a gente ora mais e fala assim, Senhor, eu sei que se eu for por esse lado, eu vou distanciar, eu não quero não. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar Deus. Amém? Não é assim? Aleluia. Não é bom estar com Jesus?
Não é bom viver com Ele a todo momento? Eu falo, Senhor, eu estou contigo todo momento. Eu quero estar no lugar do santo, dos santos. Isso é possível mesmo eu no meu dia a dia com as minhas atividades, porque elas vão me mostrar que eu preciso de Deus. Aleluia. Porque o pecado está todo comigo. Ele não dá um minuto sequer, um segundo sequer de descanso na minha vida. Porque em tudo que eu ouço eu sou propício ao pecado. Os pensamentos vêm na minha vida. Vem tirar do meu foco principal, que Deus me chamou, me capacitou para fazer uma grande missão nessa terra. Vocês acham que eu não me sinto apertado? Eu me sinto toda hora. Há uma grande cobrança para eu fazer mais. Eu me sinto como o apóstolo Paulo, que eu acho que aqui eu vou acabar citando uma parte dele, que ele fala: eu me torno escravo deste evangelho. É isso. Eu me esmurro. Eu me dou com tudo para que eu possa ganhar pessoas, e não só ganhar e jogar lá no hall dos ganhos, mas cuidar das pessoas e passar a visão para elas, que isso é algo muito difícil. Admiro Jesus, admiro Moisés, admiro grandes líderes, Josué, admiro os apóstolos, porque eu falo, Senhor, me dá para eu chegar em Jesus, que é o máximo, digamos assim. Todos foram muito bem, mas o máximo, porque Jesus foi o único em excelência. Pelo menos, eu nem sei quem é o menor, porque na Bíblia para mim não teria menor, mas como Noé, que suportou pregando os pregos, né, Ricardinho, na madeira. Já pensou, Ricardinho? Faz a obra, né, pastor? Hein? Esses dias o Ricardinho chegou para mim: pastor, isso aqui é difícil, essa obra, viu? Ele está correndo igual um doido aí. Está turbidando ele, o Sérgio. Eu vim aqui, esses dias aqui, né? E é assim, a obra está difícil. A gente quer bater um tempo ali, é complicado, porque esse salão dá trabalho, é laje em cima de laje, é construção de maneira complicada, faz aqui, material ali. Irmãos, Jesus nunca falou que seria fácil. Ele falou que é difícil, muitas vezes até impossível. Mas se for difícil, é para nós nos empenharmos e saber que a gente vai vencer. E se for impossível, é porque quando acaba que você não faz, não é o impossível acontecer, Deus vai fazer o impossível acontecer, e através da sua vida. Então eu quero dizer para você, e receba isso nessa manhã, que você é o agente do impossível de Deus. Você é o agente que vai falar e dar ordem, vai determinar, e as coisas vão se criar. Porque é Deus do impossível, aquele que João capítulo 1 fala, que todos os que recebem o Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que o Evangelho vai falar, Jesus falou, eu estarei convosco. Em Atos vai falar, o Espírito Santo é o vosso Consolador. Eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando dentro de mim para realizar o impossível. Aleluia. Então, no meio das nossas dores, dá para Deus nos apertar, tratar e a gente levar o Evangelho, amém, queridos? Como eu tenho testemunhado o amor de Deus, aleluia, quero mais, e quero mais, alemanamás, eu quero mais, aleluia. Quantas pessoas têm ouvido falar de Jesus? Porque por mais, irmãos, que o Evangelho esteja na mídia, nem todo mundo está vendo a mídia. Por mais que o Evangelho esteja na mídia do celular, no TikTok, muitas pessoas olham e falam, ai crente, sai fora. Deus está de todas as maneiras. Isso é lindo no Senhor. Porque às vezes ela vai ser encurralada através de um louvor que ela está passando no lugar, está vendo. Através de um bate-papo numa situação que você vai testemunhar. Amém? Esses dias a pessoa falou assim, eu não dirijo por causa disto, começou a falar. Eu falei, você sabe que eu fiz igual você? Eu quase rasguei minha carta. Deus tem me dado uma estratégia que parece que eu estou me usando como se não mostro que eu sou evangélico. Eu deixo a pessoa perceber que eu sou evangélico. Tem alguma coisa diferente. Porque eu quero ensinar isso para você. Muitas pessoas falam, não, eu sou crente e não faço isso. Irmãos, está cheio de crente. Cuidado com essa expressão. Cuidado. Porque é escandaloso. Isso eu vejo direto. Posso te falar? Eu estou vendo de crente com palavrão. Outro dia a pastora pregou até aqui também, falou muito de palavrão. Que eu vejo de crente com pornografia nos lábios. Impressionante, irmãos. Impressionante. Desculpa, não estou julgando.
mas eu estou falando no que é bíblico. A gente não julga, mas tem uma coisa na Bíblia que ela fala assim, eu não julgo. Ela fala que pelos frutos você conhece o tipo da árvore. Então tem crentes com frutos que você olha na árvore, ela está bonita, mas olha para os frutos. O fruto de palavrão, o fruto da sensualidade, o fruto da mentira, o fruto do mau caráter. Você está entendendo? Deus quer que nós sejamos uma árvore que seja viva de frutos, amém? E Ele é que sustenta a raiz, que muda as nossas vidas, amém, queridos? Então cuidado com essa expressão, sou crente e não faço. Você não precisa falar que você é crente e não faz. Eu uso de estratégia, eu falo, não é da minha índole. Deixa a pessoa descobrir, amém? Não queira ser muito espiritualista na coisa que você não é. Nós podemos não ser. É um homem, uma mulher, sim, espiritual, mas um verdadeiro adorador, o agente do impossível. Amém, queridos? A pessoa vai falar, está difícil, mas você vai falar, mas não é impossível. Está impossível, mas Deus fará o impossível. Olha a colocação, amém? Aleluia, essa é a nossa missão, anunciar o evangelho. E Jeremias fez sem medo nenhum, porque ele não é, em época aqui, e ele pegou essa transição do povo, ele profetizou, ele falou dos 70 anos, ele teve uma pessoa que amava profundamente o povo de Deus. Amava, diga comigo, amava. Aleluia, fala profundamente o próximo. Amém, queridos? Amava profundamente. Porque a razão do amor profundo? Porque Deus nos amou profundamente, tão intensamente, que nós estamos celebrando a vida do seu filho. Aleluia por nós, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele teve uma missão de essas duas coisas, a justiça, o amor de Deus, a salvação. Não foi fácil, foi até preso, mas Deus cumpriu e ele viveu, viu? Esse profeta aqui fala que antes dele fechar os olhos, ele ainda viveu suas profecias cumpridas. Amém, queridos? Aleluia. Por isso eu creio que eu não morrerei sem ver as promessas de Deus se cumprir na minha vida. Outras, aquelas que eu tenho pedido pelo Senhor. E uma das coisas que eu peço, que o dia que eu fechar os olhos, que a obra de Deus esteja com um sucessor formado, a igreja capacitada para valer toda a cruz que foi levada, amém? Essa é a minha oração, que eu possa exercer bem aquilo que Deus deu para mim fazer, amém? Glória a Jesus. Então vamos lá, a partir do verso 1 diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Está falando que ele viveu nesses dias, que Josias, por exemplo, foi um dos reinos que Deus levantou. Ele colocou ordem no templo, purificou o templo, ele consultou profetas, ele quis reparar todo o templo. Note que você vai ver que essas passagens vai falar que houve muitos reinados que começaram a se assumir, começavam bem, terminavam mal, não é? Então houve uma luta intensa e Deus estava sempre levantando. E esse camarada aqui, ele levou esse reino, não é? Josias, e Jeremias veio desta época também, ele viu muitas coisas. Aí versículo 3: e também nos dias de Joaquim, também outro rei, filho de Josias, que era o filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu, olha que coisa linda, diga comigo, eu fui chamado, escolhido, capacitado para fazer uma grande missão. Bora lá, olha aquele que te chamou, diz para você assim: antes que eu te formasse no ventre materno. Amém? Roberto, está aí? Deus sabia de você, sabia disso? Ele sabia que você ia nascer venezuelano. Ele já sabia de você. Dr. Roque, Deus sabia que você ia ficar velhinho de cabelo branco e vermelho igual um pimentão. E sabia que o senhor ia ser chamado Dr. Roque. E como o senhor já resolveu
causas no meu dente que outros não quiseram resolver, ele resolve. Deixa eu falar, viu? Eu tenho um canal aqui, irmãos. Eu admiro como as pessoas têm amor pelo que faz, sabia disso? Jovens, aprendam com experiência do cabelo branco e o vermelho igual o pimentão. Sabe por quê? Uma dentista falou, arranca que não tem jeito, isso aí é profissional, vai ficar caro. Eu fui no Dr. Rock, ele foi lá, foram acho que 20 sessões. Ele deixou meu dente que nunca mais doeu, lá do fundo. Que profissionalismo, trabalhando com uma pinça, segurando a pinça, aquele bisturi, eu chamo de bisturi, agulha, sei lá. Sem dor. Ai, que maravilha, porque a gente não gosta de sentir dor, né, doutor? Ele todo atencioso, ele já tem cara de um paizão, ele já tem cara de um carinhoso, olha só. Então, ele foi lá, ele deu risada o dia que eu falei, eu sabia que eles não iam querer fazer. Vem pra cá. Eu agradeço muito ao doutor. Fui de outra vez com outro problema no meu dente. E o que o dentista não troca, tem dinheiro, quer fazer outra coisa, ele fez aqui, já não está nem mais comida. E ele falou, pode morder um torresmo. E ó, vou falar, hein? Eu fui para Minas, mordi cada torresmão. Lembrei do Dr. Rock, falei, glória a Deus pela vida do Dr. Rock. Amém, queridos? Mas a gente, e Deus quer assim, que a gente faça as coisas com excelência. Então ele sabia, Dr. Rock. Ele sabia. Ricardinho, Deus sabia que um dia você ia ganhar um terno, meu. Deus sabia que um dia você ia ser pastor. Deus sabia que você um dia ia fazer discipulado. Deus sabia que Ele quer te levantar. Está te levantando, amém? Deus sabe de cada um de nós. Porque está escrito, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eita lasca, glória a Jesus. Que coisa abençoada, porque Deus me conhece. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Presta bem atenção que tem uma pessoa que Deus está chamando hoje. Você está aqui, diga glória a Deus. Então lhe disse eu. Aí lá vem nós, né? Com as nossas limitações. Ah, Senhor Deus. Eis que não. Aí, meu Pai. Você sabia que a gente treme na vara? Porque quando Deus sempre põe uma missão para nós, e Ele acha isso lindo. Deus vê isso lindo. Melhor do que aquelas pessoas, é comigo mesmo. Manda grande missão para mim. Ele fala, Deus não vai parar. Que você não vai encontrar na Bíblia, se você encontrar, me mostra por gentileza. Encontrar pessoas que se acharam aqui. Mesmo as pessoas que foram incapacitadas, que elas não se viam para isso, elas falaram, Senhor, eis-me aqui, tu sabes. Quando Deus me chamou, eu fugi. E teve uma vez num culto que eu nunca vou esquecer, você anda fugindo. Vou apertar com você, fugir. Eu lembro disso, eu lembro disso. Então as pessoas vão tremer na base de aceitar as coisas direito, mas por que não vai querer aceitar? Não é questão, é medo. É responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. É isso aqui, ó, aliança que as pessoas não estão querendo, estão com dificuldade de ter. E estão manipulando esta aliança para ser do jeito que elas podem e querem fazer. Isso não dá certo. Vai ter que ser do jeito que Deus nos falou para fazer, porque Ele firmou esta aliança no jeito que Ele quer fazer. E nos deu a condição, se você quer, é assim que vai funcionar. Amém? E a gente sabe que o que vai funcionar é bênção. Então, a gente fala, não sei falar, não sei fazer. Mas Deus fala, eu vou te capacitar. Só que eu também não posso cair, preste bem atenção. Eu não posso cair num certo comodismo, ficar estagnado. Porque Deus, Ele nos dá
o primeiro caminho. É igual você entrar na escola. Tem gente que interrompe os estudos, aprende a fazer uma continha, tudo se forma até ali, mas depois não sabe mais nada porque não foi atrás para poder crescer. Deus sempre nos dá um bom começo. Então, você vai ficar limitado. E às vezes vai te dar problema. Vai ser apertado. Deus vai apertar o caldo para você, né? Apertar a corda aí para você crescer. Ou você vai ficar estagnado. Vai ficar parado. Então Jeremias foi um dos homens que cresceu porque ele tinha também uma vida de relacionamento com Deus intensa. Ainda mais quando Deus mostrou o que ia acontecer, esse homem se apegou e falou, meu Deus, ele tinha muito amor pelo povo, e ele foi um grande intercessor também pelo povo, como Daniel também foi, como outros homens foram, né? Que te conhece. Se Deus, que antes que você saísse do madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Aí, falando isso para não ficar acomodado, é essa linguagem. Mas o Senhor me disse, é essa linguagem, para eu não ficar acomodado. Não digas, não digas. Não passo de uma criança. Fala comigo, a palavra determina a minha vida. Você viu que Deus já reparou? Já falou assim, não te acomodes. Não fala que você não passa, senão você sempre vai ser criança. É bom ser criança, irmãos? Mas Deus nos chamou para a maturidade de adultos. Deus nos chamou para os cabelos brancos e vermelhos, igual um pimentão, igual o Dr. Rock. Para ter experiência, não é, doutor? Encerrar a vida com experiência. E crescimento está sempre aprendendo. Ih, doutor, peguei no seu pé hoje, é? Oh, Deus pegou. Mas, olha só. Porque a todos... Por que Deus está falando isso? Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Diga comigo assim, Senhor, me dá sabedoria. Nessa simples palavra. Gente, você murchou? Vocês estão ouvindo? Nessa simples palavra. Olha aí. Para eu entender, repete comigo. E temer ao Senhor e aos seus profetas. Quando eles, usados pelo Senhor, lhe chamarem para uma grande missão. Opa, vamos abrir um parênteses. É óbvio que você vai ser chamado para uma missão, mas não nécios, não sem experiência na palavra, sem conhecimento. Preste bem atenção à colocação. A palavra criança. Eu não vou ser sempre uma criança. Deus está falando, não fique acomodado e nunca digas, eu não posso. Olha, você sabe como eu sou. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou viver desse jeito, eu não sei o que. Então você viva e aguente as pressões, a cobrança, ache os outros que te cobram chatos, que acha os... É assim que a gente vai ver as pessoas. Quando você se acomoda, você vai achar até Deus chato. Ou você está achando que um Deus que te escolheu, te formou, chamou você para ficar acomodado. Você está criando um Deus que te entende, mas você não está acreditando num Deus que entende você e te chama e te empurra para você ir para frente. Qual que você prefere? Você criar um Deus que você vai achar que as pessoas são chatas por te cobrarem? Não. Quando a gente fala, enfia aliança no dedo, casa, não fica de vida aí fazendo, porque para Deus isso é adultério, é prostituição, adultério não, é prostituição. Fica aí sem dar o dízimo, você é ladrão. Porque, mas isso dói, pastor ignorante, não sabe minha situação. Aí, esse é o crente que não aguenta ser espremido.
Ele não tem essa maturidade, ele não pode ser chamado para essa missão. O que Deus está chamando para a missão são pessoas que vão crescer na graça e no conhecimento de Deus. São pessoas que têm coração quebrantado. Diga comigo, são pessoas que têm coração quebrantado. Fala comigo, são pessoas que têm um novo nascimento, que passaram pela cruz. Fala assim, não são pessoas como Adão, o transferidor de suas responsabilidades. Deus não quer isso, você entende, irmãos? Deus quer alguém que faça a missão dele, mas que tenha compromisso. Você sabe aquela historinha que quando Moisés, a passagem bíblica que quando Moisés foi chamado, capacitado por uma grande missão. Deus o conhecia, igualzinho aqui, ó, essa palavra aqui para todos nós. Só que quando Moisés, ele saiu e foi com a família junto, né, para voltar ao Egito, para fazer tudo que Deus tinha ordenado, Moisés quase morreu no meio do caminho, sabia disso? Por que ele quase morreu? Porque, olha que Moisés subiu ao monte, orou, se tornou fiel a Deus, um homem de oração, obediente a Deus, mas ele cometeu uma infração, ele não fez a circuncisão. E tinha falado, só que passou. E aí quando a mulher dele se lembra e ela ora isso e pede perdão, o que acontece? Deus perdoa. Diga comigo, por isso que Deus é sempre misericordioso. Fala comigo. Você entende, irmãos? Mas olha só, Deus fez isso para mostrar. E quando aconteceu, Moisés falou, ai meu Deus, ele falou assim, Moisés, como que eu posso? A sua missão lá vai ser forte. Vão, pastora, te induzir, pastora Márcia. A pastora aqui, cheia de revelação, de bênção, profetiza, né? É igual aqui o rei Josias foi atrás de Hilda, profetiza, né? Está lá em 2 Reis, eu achei isso aí bem bonitinho. Ele consultou e a profetisa entregou uma palavra falando assim, vou pesar a mão sobre este povo, vai vir anos aí por causa do pecado. Foi duro. E Moisés falou, Deus falou para Moisés, Moisés, a pressão de Faraó vai ser forte, se você não fechar as brechas aqui, você não aguenta lá. Por isso eu pesei a mão, por isso quase que eu te derrubei agora, quase que eu te matei. Ou é fiel nos trinques comigo, nos trinques certinho, ou não vai dar certo. Não adianta, irmãos, por isso que a Bíblia está escrito, paralelo a essa mensagem me veio aqui, paralelo. Não seja como os fariseus, como os primeiros religiosos que são os primeiros a chegarem, são os primeiros a ocuparem os lugares da igreja, a fazer tudo. É aquele que toda igreja quer, todo pastor quer. São os melhores dizimistas, ofertantes, mas não são fiéis a Deus. Por trás do coração deles eu conheço o que está lá. Deus quer fidelidade, Ele quer adoração. Você pode ser o primeiro, você pode ser o maior dizimista, isso é com Deus, não é comigo. Isso não é com o homem, é com Deus. Faça o seu papel com Deus, porque Deus te chamou para uma grande missão. João, irmão João, está no meio de pessoas que bebe, fuma, daquela boca maldita que fala palavrão e falar do amor de Deus. Se a gente não tiver com a brecha fechada, vixe, meu filho, lá vão te seduzir, o diabo vai querer te devorar lá. Mas se você está com a brecha fechada, você vai ver comigo aqui que Jeremias falou. Estou falando com o João, mas com os irmãos aqui, ó, todos podem tentar e intentar o que for contra vocês, mas não vão cair, não vão prevalecer. Jeremias foi chamado para uma missão forte. Eu e você fomos chamados para uma missão forte. Ou você acha que só o pastor tem uma missão forte? Não, eu tenho uma missão igual a vocês. Estar no mundo, no meio de lobos, é uma missão muito forte. É uma missão forte para você não cair no vício da bebida. É uma missão forte para você não cair na mentira. É uma missão forte para você não cair na tentação sexual. É uma missão forte para você não cair na desobediência. É uma missão forte para você não cair na rebeldia.
É uma missão forte. Em todos os momentos as pessoas estão vendo. Você está no meio dos lobos. Os lobos, quando vê você, uma ovelhinha santa, pura, obediente e rebelde, eles ficam... Tem que transformar, tenho que devorar essa ovelha, tenho que dar aquela tragada que ela vai virar um lobo igual eu. Mas quando você está revestido, está com o pastor das ovelhas, o pastor dos pastores, o lobo vai rodear, o lobo vai espernear, ele vai tomar a varada, ele vai tomar o pontapé de Cristo, ele vai sair a sua ordem, porque você está cheio da unção, escolhido, chamado, capacitado para fazer essa missão. Ninguém e nada vai derrubar você. Vai derrubar a igreja de Cristo. Você pode abrir a boca e declarar e determinar e ser a testemunha, porque Jesus está comigo. Aleluia. Oh Jesus. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos os que eu te enviar irás. Irmão, não tenha medo não. Se Deus te mandar lá no meio, eu quero declarar aqui, viu, irmão? Tá vindo aqui, ó. Pode ir lá e pedir perdão naquele lugar aonde te magoar, onde causou a confusão, porque aonde Deus te enviar, através da sua fala, mas tem risco de morte. Se o Senhor te enviar, você não vai morrer, porque você está numa grande missão e ninguém pode te deter e nem você pode parar. Vá, porque vai haver salvação. Toda vez, irmãos, a maioria, olha, glória a Deus, quando se volta no lugar onde houve ira, discórdias, brigas, e volta e reconcilia-se e pede perdão, à salvação. E tudo quanto eu te mandar falar, fala. Fala, sem vergonha. Vamos separar a palavra, sem vergonha, ou vou pôr uma no meio, sem ter vergonha. Eu gosto até de brincar, não seja sem vergonha diante de Deus. Agora é direto, a palavra junta. Não ter vergonha, mas tem muita gente que é sem vergonha. Aí fala que é crente e vai lá e nega, tem medo de falar da palavra. Não, irmãos, se Deus te mandar, a unção de Deus está sobre sua vida. Se Deus mandar você falar, abre a boca, irmão. Abre a boca, irmão. Olha, posso te falar uma coisa? Eu não sou formado em letras, em grandes palavras, não sou. Mas quando eu estou no meio dos intelectuais, Deus já me mostrou. E eles param para ouvir. Sabe o que aconteceu com isso? Fala, eu vou atrás de palavras que eu não sei muitas vezes, porque é muito difícil. O vocabulário aqui é muito grande, é muito, né? Tem muito o sentido que elas são colocadas, todas as coisas. Então, hora que não é fácil. Eu achei lindo o testemunho da pastora Márcia lá foi na 25 de março, no Brás, lá, de uma pessoa que falou lá que não acreditava em Deus, porque não sei o quê. Deus deu sabedoria, deu uma estratégia para ela. Lembra disso, pastor? Deus vai dar, irmão, seja qual for o que te encurralarem. Que nesses dias, quarta-feira, a maioria não estava aqui. Mas eu peguei uma pessoa que ela ficou falando de energia positiva, começou a falar de átomos, células cósmicas, o poder, a energia no universo. E eu falei, não, se eu creio, eu falei, creio sim. Eu falei, mas existe? Oxe, lógico. Eu falei, interessante a estratégia, interessante. Aí eu vi um programinha, porque é bom, né? A gente ouvir de tudo e reter o que é bom. Eu falei, os cientistas da NASA, aí você quer calar a boca, você usa quem estuda. Falou isto, que tem essas energias, que há uma formação, Deus me deu uma estratégia, e coloquei como essa para ela tal. Então o átomos, as estrelas, sem falar de Deus, não falei de Deus em nenhum momento. Eu falei, e eles falam e chegam à seguinte conclusão, olha, a gente não sabe, mas assim, é impossível existir tudo sozinho, sem nada, ou algo, alguém tem que fazer, nem que seja invisível, mas tem que fazer. Sabe o que a moça falou? A senhora falou para mim, é Deus, é Jesus, porque eles são um. Eu falei, não tem como, glória a Jesus. Eu falei, então Deus move, porque Ele está. Eu falei, aí comecei a falar. Amém, queridos? A moça saiu, agradeceu, falou, nossa, que conversa boa, aprendi muita coisa aqui. Eu falei, olha, eu glorifiquei a Deus, porque para mim, olha só, isso que é gostoso. Para mim, eu falei, Deus, eu posso testemunhar o Teu poder, eu sinto o Teu poder aqui. Eu sinto a Tua graça, e isso me fez
contemplar cada vez mais a formosura de Deus, porque Deus colocou tudo no universo, os átomos, as coisas que chamam de energia, porque o diabo quer deturpar tudo, mas tudo aconteceu pelo Senhor, as matérias, as coisas. Até contei para ela a historinha, eu falei para ela, assim, sabe o que me levou a crer? Porque realmente o que o cientista falou é verdade. Um foguete foi criado sozinho? Não. O avião com o homem que está no ar voando, quem criou? Foi nós, mas teve que ser criado nada. Então quem criou a Terra? Quem criou o universo? O que fez? Eu falei, a Bíblia diz, aí foi na hora que eu entrei, a Bíblia que eu fui ler, diz que a Terra era sem forma e vazia, e tudo falou, isso que a senhora falou, que esse Deus, Jesus falou assim, haja e ouve. Ele fez, ele meteu a mão. Diga comigo, eu fui chamado e escolhido, capacitado para fazer uma grande missão. Deus vai te usar. Deus vai te usar com estratégia, com sabedoria, para tocar. Irmãos, eu posso ser que eu não veja, mas vai levar ela a buscar a Deus. A semente é lançada. Eu tenho que fazer a minha parte, porque no dia eu vou ser testemunha. Amém? Vamos lá? E aí, eu não posso ter medo, por quê? A Bíblia fala, Deus falou para Jeremias, vai e faz tudo como eu estou te falando. Tá. Versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não temas. Tema Deus, não tema a situação, não tema o intelectual, não tema o entendido, não tema o sábio, não tema o governador, nesse sentido de quando você tem que falar, seja obediente, fiel às autoridades, que isso faz parte de Deus, mas quando se tratar da verdade do Evangelho, não tema, porque eles precisam ouvir da tua boca, que só Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, e eles têm sede disso, e eles vão ser tocados por você, e eles vão ser curados por você, e eles vão se render a Deus, por Deus, através da sua vida, pelo seu testemunho, que diz que você é chamado, escolhido e capacitado, que diz que Deus te conheceu antes do ventre, antes de você entrar lá no ventre da tua mãe, que quando você saiu da madre, antes de nascer, o Senhor já te separou, o Senhor já te consagrou para isso. Por que eu vou temer? A pergunta é por que eu vou temer? É porque se eu temo, é porque eu não creio. Se eu temo, é porque eu não confio no meu Deus. Mas se eu creio, eu não vou ter medo. Eu vou estar disposto à prisão. Eu vou estar disposto a levar socos, pontapés. Eu vou estar disposto a sofrer violência. E se eu sofrer, alguém gosta que não. Mas vamos aprender a gostar. Não que Deus vai fazer isso, não tenha medo. Mas se acontecer, Deus vai amortizar, Deus vai anestesiar. Deus, eu não sei o que Deus vai fazer, não dá para explicar o que Deus vai fazer. Mas Deus vai te proteger. Como proteger o apóstolo Paulo, como proteger o Jeremias. Você acha que ele não tomou um supapo, uns coices aí não? Tomou. Como os apóstolos sofreram-se chibatadas por causa do Evangelho, mas eles saíram de lá glorificando a Deus. Que visão é essa, irmãos? Porque eles criam nesta palavra: eu fui chamado por aquele que me conheceu antes de entrar no ventre da minha mãe. Eu fui escolhido. Deus me escolheu para me capacitar, para fazer uma grande missão, porque eu fui consagrado, eu fui separado, eu fui dedicado para isso, com os meus talentos, com o meu profissionalismo, com a família que eu tenho, com as finanças que eu tenho, com todos os bens que eu tenho. Eu fui capacitado a fazer uma grande obra. Diga comigo, eu estou numa grande obra, não posso parar. Diga mais uma vez, eu estou numa grande obra, não vou parar. Diga comigo, eu estou numa grande obra. Se levante o que levantar. Deus disse para eu ir, e eu não posso parar, porque Deus te capacitou, irmãos. Deus te capacitou, queridos. Deus te capacitou. Você sabe a miséria que você viveu, os vícios que você viveu, as brigas feias entre família, nas casas, o óbvio que estava sobre você,
a vergonha, a miséria. Deus te escolheu e te capacitou e usou, e vai usar você como usou nas minhas misérias, no meu pobre, em tudo que eu tenho vivido e passado, para ser testemunha nesta terra. Pastora, como eu tenho descoberto que a melhor coisa é dar o seu testemunho. Quando eu falo sem ter vida, eu sou um vendedor de livros. Mas quando eu falo com vida, do que eu vivo, tem poder no que há na minha vida, no meu ser, na minha presença, porque tem prática, tem frutos. Outro dia entrou uma pessoa e falou assim: eu estou tão desanimado. Eu falei: eu também. Eu falei: as lutas são grandes, né? Eu falei: dá vontade de desistir. Nem como. A gente vai por aí. Fala comigo: Deus vai usar os meus momentos de desânimos, de tristezas, para ganhar vidas. Fala assim: por quê? Pergunta por quê. Fala assim: está escrito na mensagem de Jeremias, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7. Deus me chamou, me capacitou para fazer uma grande obra. Aí, irmãos, ô glória! Deus me chamou. Deus me chamou. Deseje isso para estar na frente falando: eu quero ser assim, pregar, ganhar multidões. Isso aqui, ó. Pegue isso aqui na sua casa. Pegue isso aqui. Veja isso aqui lá fora. Amém? Eu preciso estar preparado, limpinho, bonitinho, com boa qualidade, som, 2, teste, afinadinho. Então o que eu estou precisando? Isso aqui é um instrumento. Eu preciso ser conhecedor da palavra. Eu preciso ter experiência de vida, nascer de novo em primeiro lugar, amar a Deus, confiar no que Deus está dizendo, porque eu sou esse instrumento que Deus vai poder falar assim. Esse microfone aqui fala sozinho? Fala aí, microfone sozinho. Microfone. Microfone. Ele não fala nem eu estou dando soco nele. Ele não faz nada sozinho. Assim minha oração: Senhor, eu sou como esse instrumento, eu sou como essa bateria que eu toco. Se ninguém pegar a baqueta, não vai tocar sozinho. Faz de mim, Senhor, e me ensina a ser um instrumento nas tuas mãos, apto para a tua palavra. Aí esse instrumento vai ser primeiro, diga comigo, em primeiro lugar, na minha casa, no meu casamento, no meu tratar com a minha esposa, com os meus filhos, eu como filho com os meus pais. Aí você fala assim comigo: esse instrumento vai ser usado e vou saber tratar com meu vizinho, com meu colega de trabalho, no trânsito. Aí você fala comigo: esse instrumento vai saber lhe tratar com a igreja de Jesus. Olha para o irmão que está ao seu, não para a tua esposa agora, olha para a pessoa atrás de você, ou na frente, e fala assim: esse instrumento que sou eu, vai servir para te abençoar. Fala assim: eu abençoo sua vida. Fala assim: você me aguenta nos meus defeitos. Fala assim: eu sei que eu não sou fácil. Fala: eu sou difícil. Fala assim: eu não sei fazer arepa. Fala: mas eu sei fazer fogada. Fala assim: eu não sei tomar macarrão batido no liquidificador, mas eu te ensino, fala para ele, a tomar abacate batido com leite. Fala para ele, porque está escrito, fala aí: suportai-vos uns aos outros, com amor e temor. Obrigado por assistir.
Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.